Sobre a série, você assistiu? Assisti. Então, a série eu achei muito bem feita, mas eu não recomendo pra ninguém. Por quê? Porque a série é chapa branca, uma série chata, assim, entende? É muito bem feita. Eu poucas vezes vi uma série feita aqui no Brasil tão bem feita, deve custar mais que muita série da Globo. Mas assim, eu achei chapa branca porque a gente sabia que o Senna tinha muitos efeitos, era um cara muito rancoroso, muito vingativo, sabe? Todo mundo fala assim, não, ele era determinado, sim. Mas ele tem um lado bem ruim, né? Tem aquele campeonato que ele ganha, que num ano o Prost bate nele e o Prost ganha. No ano seguinte ele não pensa duas vezes, ele bate. Ele se vinga do próximo. Se vinga, né? O ódio que ele tinha do Nelson Piquet, né? Diz que ele saiu com uma mulher do Nelson Piquet só porque o Piquet falou que ele era gay. Dia do velório, eu tô no velório, passo a noite no velório e eu vi como a Adriana Galisteu foi tratada ali. Como que foi? Gente, é patético, porque assim, a família não gostava dela. Eu ele lá. Uhum. E de cara, ele já tinha namorado a Xuxa, né? A família não gosta dela, especialmente a Viviane Senna. Uhum. Não foi com a cara dela. Caso Senna, porque teve a série aí do Senna, foi uma repercussão. Tinha gente que nem sabia quem era o Senna, né? Ah, molecada, A né? molecada não conhece, né? É uma pena. Mas é assim que ocorre a vida, né? Vai ficando, infelizmente, vai ficando pra trás. Porém, claro, um ídolo nacional que temos. E aí, com a série do Senna, foram surgindo várias teorias sobre a vida dele, né? Teve toda essa repercussão por causa da Adriane Galisteu, que foi cortada da série. O que você sabe sobre isso? O que aconteceu? Por que a Adriane Galisteu foi cortada? Então, eu tava na Folha de São Paulo, domingo 1º de maio, era meu plantão. Eu sempre De 94? 94, tô sempre nos plantões. Eu lembro que eu acordei domingo de manhã, liguei a TV no meu quarto e eu lembro de ver o Léo Dias. Caramba, o cara é onipresente. Né? Léo Batista, né? Falando assim, de camiseta preta, falando assim: repito, aqui nesse momento, para vocês, Ayrton Senna está em estado gravíssimo no hospital, ele sofreu sérias lesões cerebrais. Quando ele falou isso, eu falei, pelo amor, já é meu plantão. Sempre acontece, né? Depois eu ia ver também o Mamonas, né? Eu também era meu plantão. Também era o seu plantão? Caramba, sorteado, hein, Feltrinho? Não, morte do Papa, né? Eu tava sozinho, era o único repórter brasileiro que tava na Praça São Pedro. O dia que teve o tsunami, que ia ter a coletiva lá da energia nuclear, Fukushima, né, na Áustria, que fica, eu tava hospedado do lado de onde até a coletiva. Nossa, e você cobriu todos esses casos? Não, esse da Áustria eu falei, nem ferrando, não quero saber, porque no Papa eu tava de férias, eu falei, não quero entrar nessa. Enfim, e daí eu fui pra Folha, quando chegou na Folha, eu cheguei, era meio-dia e já dava pra ver aquele clima pesado, mas ele não tinha morrido ainda. E depois curioso, né, porque no dia 1º de maio, depois que ele morre, começa a chegar as pessoas na Folha, ficou um clima que eu vou te falar, você via pessoas chorando, as pessoas super abatidas, porque as pessoas falam de Pelé, né, mas eu acho que o Pelé todo mundo esperava que ia morrer. Sim, claro. Né? Silvio Santos, todo mundo ia esperar. Natural, foi uma morte natural, né? A morte do Senna foi um negócio muito impactante, e depois, curioso, porque assim, eu não cobri o Senna no dia da morte, porque eu lembro, era Marcelo Beraba, o secretário de redação, e ele chega para mim e ele fala assim, Feltrinho, você vai ser o único da redação que não vai cobrir o Senna. Você vai cuidar de tudo, você vai ficar aqui, eu trabalhava no Caderno Cotidiano, ele fala, você vai cuidar de tudo. Economia, acidente, tudo vai ser você que vai concentrar aqui como editor. A fulana lá ficou um repórter só de cada editoria, e eu fiquei como editor de todas as editorias, e o resto, toda a Folha cobria a morte do Senna. Nossa, e por que ele tirou você? Porque eu fazia muita coisa, eu cobria ilustrado, eu sabia música, então ele falou assim, você cuida de tudo, porque o jornal todo era só Senna. Nossa, repercussão, mundo, a repercussão no mundo, etc. Aí depois disso eu só entrei no caso, então no dia que chega o corpo eu tô no aeroporto, no dia do velório eu tô no velório, eu passo a noite no velório e eu vi como a Adriane Galisteu foi tratada ali. Como que foi? Gente, é patético, porque assim, a família não gostava dela, desde o princípio. Ela era uma menina. Ele conhece ela num semáforo. Ela tinha uma banda, né, que chamava Meia Soquete, e era uma menina de 16, 17 anos. E ela era modelo, ela ficava entregando panfleto, ela aparecia, sabe, em eventos, tipo, para enfeitar. Né? Ela conheceu ele lá. E de cara, ele já tinha namorado a Xuxa, né? A família não gosta dela, especialmente a Viviane Senna. Não foi com a cara dela. E o que a gente sabia, assim, que nas poucas vezes
que o Senna levou ela para casa para conviver, o pai e a mãe dele não estavam nem aí, gostava dela porque assim, não sei o quê. Mas a Viviane Senna pegou uma ojeriza dela. E daí no dia do velório, ela ficava colocada, sabe, afastada. Tanto que uma hora ela tá perto da família, vem um policial militar, que a Viviane Senna manda afastar ela do caixão. Eu vi essas fotos de um policial. É uma coisa falar com patética, né? E eu passei ali à noite, um negócio impressionante. Eu passei a noite inteira lá e no dia seguinte ainda fiquei, olha, foi um dos dias. Eu tô falando, eu tava na Praça São Pedro na hora da morte do Papa. Eu também não sou um cara católico, né? Apesar de ter sido batizado. Mas o impacto de cobrir a morte do Senna foi muito maior, porque assim, eu fui toda 23 de maio, né? Até o aeroporto, e a quantidade de gente que tinha ali. E o que era mais impactante, Giovana, era você ver centenas de milhares de pessoas, eu nunca vou saber quantas pessoas tinham, de estranhos se abraçando e chorando. Você entende? Pessoas ajoelhadas no chão, crianças, um negócio, até arrepia, porque assim, e você sabe que diminuiu a criminalidade naquela semana em São Paulo? Nossa. Caiu o índice de criminalidade em São Paulo. Olha o impacto que ele tinha, né? E aí chega lá no enterro, e aí aquela cena outra, eu falo assim, a Xuxa não teve culpa nenhuma, né? Mas aí a Viviane pega na mão da Xuxa e a Xuxa é colocada ali como a viúva oficial. Nenhuma das duas era. Você entende? Nem a Viviane, nem a Xuxa. Nenhuma era a esposa oficial dele, né? Apesar que a Adriane morava com ele. Não morava, você entende? Ela estava ali junto com ele. Ela foi a mulher que ele ficou mais tempo junto, provavelmente, né? Aproxima só um pouquinho o Desculpa. microfone, imagina. Ela foi provavelmente a garota que ele ficou mais tempo junto, né? Tem aquela outra que ele conheceu, a Yamin, que eu também entrevistei, né? Eu conheci a história dela, que é aquela que ele conheceu quando tinha 15 anos. Ah, sim, que ela tinha 15 e ele tinha uns 24, não? Então, mas sobre a série, você assistiu? Assisti. Então, a série eu achei muito bem feita, mas eu não recomendo para ninguém. Por quê? Porque a série é chapa branca, uma série chata, você entende? É muito bem feita. Eu poucas vezes vi uma série feita aqui no Brasil tão bem feita, deve custar mais do que muita série da Globo. Mas assim, eu achei chapa branca, porque a gente sabia que o Senna tinha muitos efeitos, era um cara muito rancoroso, muito vingativo, sabe? Todo mundo fala assim, não, ele era determinado. Sim, mas ele tinha um lado bem ruim, né? Tem aquele campeonato que ele ganha, que num ano o Prost bate nele e o Prost ganha. No ano seguinte ele não pensa duas vezes, ele bate no Prost. Ele se vinga do Prost. Se vinga, né? O ódio que ele tinha do Nelson Piquet, né? Diz que ele saiu com uma mulher do Nelson Piquet só porque o Piquet falou que ele era gay. Ah, foi isso? Então, porque assim, me falaram o seguinte, que tinha essa teoria que o Senna era gay, até porque ele tinha um amigo de infância que era gay. Não era. E aí, só que aí falaram assim pra mim, na verdade, o Piquet que espalhou essa história, porque o Senna se relacionou com uma mulher que... E o Senna saiu com essa mulher do Piquet só porque o Piquet falou que era gay. Então é o contrário, porque falaram pra mim que primeiro o Senna saiu com a mulher, que depois virou namorada do Piquet, e depois disso o Piquet começou a espalhar que o Senna era gay. Não, o que eu sei é que o Piquet andou falando que ele era gay, aí o Senna foi lá e se vingou. Foi lá e saiu com a mulher do Piquet. Mas por que o Piquet ficou inventando essa Porque história? Porque o Piquet não aceitava. O Piquet era o tricampeão, o ferradinho, o bonitão, não sei o quê. E de repente aparece outro cara e acabou com ele. Porque o Senna é melhor, sempre foi melhor que o Piquet. Agora, eu aliás sugiro para você aqui, agora nesse ano de 2025, convida o Flávio Gomes. Flávio Gomes é o maior repórter de automobilismo que o Brasil já teve, provavelmente, né? O pessoal fala Reginaldo Leme, mas é o Flávio Gomes. Flávio Gomes era da Folha. Flávio Gomes foi demitido da Folha por causa desse caso. Ele estava lá em Imola. Ele não se dava muito bem com o Senna. O Senna também não gostava dele, mas ele é um repórter. Ele é bom demais. E quando o Senna morre, a Folha de São Paulo, aí, bastidores do jornalismo, a Folha manda ele ficar lá, em Imola. E ele fala para a Folha, não tem sentido eu ficar aqui. Esses destroços do carro vão ser mandados para uma perícia agora que vai demorar um mês, porque não tem nada para fazer aqui. Eu quero ir para o Brasil para cobrir a morte dele. Aqui não vai acontecer nada. Sim. Não tem nada. Não, é para você ficar aí.
Ele falou assim, gente, é jogar dinheiro fora. Não vai ter informação, ninguém vai fazer nada até o Senna ser enterrado. Não interessa. E ele fala, ele volta pro Brasil. Ele voltou? Voltou pro Brasil na hora que ele desce no aeroporto, que ficam sabendo, demitem ele quando ele tá no aeroporto. Caramba! É fabulosa a história do Flávio. Nossa, vou ver se convida ele porque acho que é legal a história dele, muito é legal bom. demais. R$160 mil. Sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre, ela ficará privada daqui a algumas horas.